A US Navy está sob ameaça total de 2 aviões venezuelanos. Se você não sabe, pessoal, foi registrado aqui no mar da Venezuela, sobrevoando toda a embarcação americana, toda a frota marítima americana, contando com 4.000 fuzileiros navais. 2 aviões que supostamente estão trazendo uma certa ameaça à frota americana localizada em águas venezuelanas. Fica até o final do vídeo para você entender o que é que seriam capazes de fazer com destroyers, submarinos e todo o aparato militar americano que está envolvido nessa suposta guerra ou início da mesma, tá? Mas antes da gente seguir com o vídeo, minha contagem regressiva para você se inscrever aqui em nosso canal e ser muito bem-vindo à nossa comunidade, tá? 3, 2, 1... Meu muito obrigado, thank you very much por você estar aqui presente conosco, tá? Sem enrolação, vamos aqui entender a capacidade militar aérea na Venezuela e todo esse aparato militar americano presente em águas venezuelanas. Vamos lá. Caças venezuelanos armados sobrevoaram um destroyer em águas internacionais. Um movimento altamente provocativo, com o Pentágono aconselhando a Venezuela a não tentar obstruir ou interferir nas operações de combate ao narcoterrorismo realizadas pelos Estados Unidos. Com Washington intensificando nas últimas semanas a presença da sua frota no sul do Caribe, com o objetivo de combater organizações criminosas ligadas a cartéis de narcotraficantes, como é o caso dos venezuelanos Tren de Aragua e Cartel de los Soles, vinculados ao regime do ditador Nicolás Maduro. Mas qual foi exatamente a embarcação sobrevoada e quais os meios empregados por Maduro para essa ação? E, tão importante quanto isso, se esse ataque tivesse ocorrido, o que poderia ter acontecido? O USS Jason Dunham é um destroyer de mísseis guiados da classe Arleigh, um dos pilares da frota de guerra dos Estados Unidos. Projetado para operações de defesa aérea, ataque de superfície e defesa contra mísseis, o Jason Dunham é equipado com uma série de avançados de armamento e defesa. O seu radar AN/SPY-1, um sistema multifuncional de radar de busca e rastreamento, permite que o navio detecte e ataque alvos a centenas de quilômetros. Um sistema complementado pelo Aegis Combat System, que integra os sensores e armamentos do navio para fornecer uma resposta rápida e eficiente a ameaças, incluindo mísseis, aeronaves e embarcações hostis. Entre as capacidades ofensivas, está armado com mísseis de cruzeiro Tomahawk, que tem um alcance de até 1.600 km, podendo ser usados em missões de ataque de precisão contra alvos terrestres. Além disso, o destroyer está equipado com mísseis Standard SM-2 para defesa aérea, capazes de interceptar mísseis balísticos e aeronaves a longas distâncias. Para combater. Enquanto isso, a Venezuela, o armamento militar bélico venezuelano está preso nos anos 80. Aqui a gente está falando de tecnologia altamente qualificada e atualizadas, não é? Logicamente aqui a gente só tem 7 embarcações, mas basicamente não precisa nem imaginar que esse pouco aparente poderio militar é suficiente para, pelo menos, repelir um ataque venezuelano, né? Próximo, o navio conta com armas de curto alcance, como o sistema de armas civis, que utiliza canhões automáticos de 20 mm para destruir ameaças que se aproximam a uma velocidade extrema, como mísseis de cruzeiro ou drones. Em contraste, os caças F-16 operados pela Venezuela representam... Pronto, agora a gente vai ter uma noção básica, não é, do aparato militar venezuelano, né, que praticamente Cuba e Venezuela utilizam, se não as mesmas armas, ou quase as mesmas armas ali, não é? Um pequeno avanço venezuelano, mas algo irrisório, né? Enquanto que a Cuba está presa ali nos anos 60, a Venezuela está nos anos 80, né? Então hoje a gente vai entender aqui mais ou menos, um breve, passada rápida, só para entender
O que é capaz a frota aérea venezuelana? Uma ameaça limitada quando confrontados com um navio de guerra de alta tecnologia como o Jason Dunham. O F-16 é um caça multifuncional de quarta geração, projetado para missões de superioridade aérea, ataque ao solo e defesa aérea. Armado com mísseis especializados, o F-16 pode realizar ataques rápidos e precisos contra alvos no solo ou em movimento. No entanto, a versão do F-16, especificamente operada pela Venezuela, não modernizada e com uma aviônica dos anos 80, quando comparado a um destroyer avançado, tem um alcance mais limitado e é vulnerável a sistemas de defesa aérea de longo alcance. Mesmo que esses caças lancem mísseis antinavio no limite máximo do alcance, apenas dará mais tempo para a tripulação do destroyer se preparar para a defesa. E de fato, caso os F-16 venezuelanos decidissem atacar o USS Jason Dunham, as chances de sucesso seriam reduzidas pela presença de sistemas de defesa avançados a bordo do navio. O destroyer seria capaz de detectar os caças a uma grande distância, provavelmente enquanto ainda estavam sobre terra, permitindo que os sistemas de mísseis Standard SM-2 interceptassem os caças antes que pudessem lançar um ataque mais eficaz. Caso os caças conseguissem se aproximar, o sistema civis seria ativado para destruir mísseis ou aeronaves que se aproximassem a uma velocidade muito alta. E além disso, não podemos nos esquecer que a Marinha dos Estados Unidos opera ainda outros 4 navios de guerra na região, com todos eles dentro do raio defensivo de ação um do outro. Em caso de ataque de míssil, o Jason Dunham poderia lançar contramedidas, como chafes e flares, para desviar mísseis e minimizar os danos de um ataque. Mas, se um ataque de mísseis contra o USS Jason Dunham fosse bem sucedido, resultando em danos ao navio, a resposta dos Estados Unidos seria implacável. O Pentágono tem uma política clara de retaliar ataques contra os seus ativos militares, especialmente no contexto de uma missão estratégica tão importante como essa. O ataque a um navio de guerra dos Estados Unidos provavelmente resultaria em uma retaliação imediata, possivelmente na forma de ataques aéreos ou de mísseis, visando alvos militares e infraestruturas de comando na Venezuela, incluindo instalações de defesa aérea e bases militares. O objetivo seria não apenas neutralizar a ameaça imediata, mas também enviar uma mensagem clara visando a dissuasão de futuras agressões, ou poderia ser usado como justificativa para um ataque ainda mais forte, visando a queda do regime do ditador Nicolás Maduro. É importante ressaltar que, apesar dos caças F-16 da Venezuela representarem, obviamente, uma ameaça, o fato de não terem sido modernizados e, diante das capacidades de defesa do USS Jason Dunham, a possibilidade de causarem danos graves é vista como reduzida. Mas, obviamente, não é nula, e, se um ataque real ocorresse, as respostas seriam rápidas e decisivas. Esse confronto direto veio logo após uma resposta militar dos Estados Unidos, com uma embarcação vinculada ao cartel Trem da Arágua tendo sido destruída no sul do Caribe. O ataque resultou na eliminação de 11 membros do cartel que estavam transportando drogas para os Estados Unidos. Por sua vez, o ditador venezuelano Nicolás Maduro reagiu com duras críticas, chamando as manobras militares dos Estados Unidos de ameaça criminosa e sanguinária. Em resposta, ele reforçou a presença militar venezuelana na costa, incluindo aeronaves e navios de guerra, com Maduro também questionando a legalidade das operações americanas na região, levantando dúvidas sobre a extensão da soberania dos Estados Unidos sobre águas internacionais. À medida que os Estados Unidos intensificam as suas ações no Caribe e a Venezuela reforça sua postura de confronto, o futuro dessa tensão se torna mais sombrio. Resta saber se as forças de Maduro dobrarão a aposta e, nesse caso, como a frota americana na região responderá a isso. Então, seria mesmo possível que a Força Aérea venezuelana seria capaz de causar estragos à US Navy americana? Muito provavelmente que não, como a gente acabou de ver aqui nesse vídeo aqui muito bem do Hoje no Mundo Militar, não é?
Vamos dar os créditos aqui a eles. É impossível um combate, e como foi bem falado aqui, o atual Pentágono, se recebesse um ataque, meu amigo, ia ser uma retaliação imediata, e aí sim seria deflagrada a guerra ampla e aberta contra a Venezuela, não é? Ouso dizer talvez que talvez seja isso que o Donald Trump quer, já enviando a própria marinha próxima ali, sabendo que pode haver algum desatino da força aérea venezuelana ou as forças militares venezuelanas, buscando, já atraindo um confronto, né? Só o fato de estarem já próximos ali, né? E aí, assim como foi lançado já esse barco agora, que sinceramente dizer que aquele barco ali era uma ameaça aos Estados Unidos, ou que eles tivessem, foi alegado que ele foi destruído porque estava uma possível carga de traficantes levando para os Estados Unidos ou para alguma rota que ia em direção dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, né? Você precisa colocar 4.000 fuzileiros ali, 4.000 militares para cobrir isso, toda essa área, um risco de guerra por conta de um barco com 11, 12 pessoas. Pelo amor de Deus, né? Só é aquele que não quer ver. Está muito bem claro aqui que os Estados Unidos está buscando o confronto, né? E com razões no sentido de busca de tráfico, né? Agora, querer buscar ceifar a vida de pessoas teoricamente inocentes, a gente não sabe, não foi bem esclarecido quem são realmente aquelas pessoas que estavam nessa embarcação, não é? E hoje tem essa questão, essa última informação de que 2 aviões, após esse ataque americano, 2 aviões venezuelanos rondando ali as embarcações americanas. E uma última notícia agora também, que saiu hoje, é que Donald Trump está querendo mudar o nome do Pentágono para como algo equivalente ao Ministério da Guerra, né, ou algo do tipo, né? Então, aquela ideia, pelo menos que a gente tem, que Donald Trump vem defender, entre aspas, o mundo democrático, né, das ditaduras, tá parecendo que de repente ele quer o contrário. Ele está buscando o confronto, né, em várias frentes, né? Já falou no início do ano aqui da Groenlândia, de tomar o Canadá ali como um estado, o 50º segundo, o 51º estado americano, a questão da Groenlândia mesmo, querendo tomar posse ali, um território que é dinamarquês. Então, assim, são algumas atitudes, no mínimo perigosas, se é que a gente pode dizer assim, e se você não sabe mais, o Brasil, o real está atrelado ao dólar, então qualquer coisinha que os Estados Unidos fizer de errado, os países, não só o Brasil na verdade, né, mas praticamente o mundo inteiro vai para o ralo, né? As moedas, as economias ficam balançadas. Essa instabilidade, né? Porque os Estados Unidos sempre foi, entre aspas, o porto seguro do mundo, não é? E agora com essas coisas do Donald Trump estão sendo um pouco desmanteladas, né? Algumas hierarquias, algumas constituições estão sendo aí balançadas, e algo que era tido como certo está ficando incerto, não é? Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos, não é? Disso aqui, tá certo? Mas com toda certeza o Donald Trump está buscando o confronto, não é? Não sei se está buscando aqui terras raras na Venezuela, melhores contratos de combustíveis, ou iniciando uma caça às bruxas, né? Se a gente pode dizer assim, de Nicolás Maduro e outras pequenas ditaduras aqui na América do Sul, né? Na Nicarágua ali, governos que sejam antidireita, né? Se a gente pode chamar assim, né? Na Colômbia, né? Enfim, outros regimes que são contrários à crença de Trump, né? Então, a gente liga o alerta, fica observando, fica atento, porque a cada dia tem saído novidades aí
nos Estados Unidos, né? Algumas coisas que Donald Trump tem feito, muita gente tem discordado, outras pessoas têm apoiado, né? De repente pensando que ele pode ter de repente alguma estratégia lá no final. Enfim, a gente precisa estar atento e observando, tá? Se você gosta do conteúdo, já deixa o teu like, se inscreve no canal, isso nos ajuda muito, tá? E compartilha com os seus amigos, tá certo? Eu vou estar deixando minhas 2 sugestões de vídeo aqui para vocês. Ao longo desse vídeo aqui deixei alguns vídeos para vocês acompanharem também relacionado ao tema abordado aqui, que é essa guerra, essa eminente guerra entre Estados Unidos e Venezuela, tá? Vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal, bom final de semana para vocês, se você estiver assistindo aqui na sexta-feira. Tchau, tchau, fui!